Graça e paz, povo de Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje é sexta-feira, é dia de estudarmos a palavra de Deus. Hoje vamos estar trabalhando a lição de número 4 da Rede. A lição de hoje vai estar falando sobre inerrância bíblica, considerações esclarecedoras. Essa é a nossa lição de número 4. O texto áureo está em 1 Samuel 15, 29, que nos diz assim: aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrepende, para se arrepender, certo? Então, queridos, Deus é um ser supremo e ele utiliza este homem como um elemento participativo para escrever a Bíblia Sagrada. Entendamos que Deus é suficiente, ele é supremo. Mas quanto à inerrância da Bíblia Sagrada, o que diz, certo? O que você acredita? A Bíblia contém erros? Nesta lição, nós vamos trabalhar um pouco a respeito disso. Amém? Inerrância é a doutrina que diz que a Bíblia está isenta de erros, não possui nenhum tipo de erros. Certo, queridos? Deus, então, ele é supremo, ele utiliza o homem como um elemento participativo para, assim, escrever a palavra, revelar, melhor dizendo, a palavra à humanidade, certo? E essa inerrância, então, deixa de considerar suficientemente o homem humano na produção da Bíblia. Ainda diz para nós, quem fala isso para nós é o teólogo alemão Zacarias, certo? E ele fala ainda a respeito da inerrância aplicada aos escritos originais. É porque não temos mais os escritos originais, corretos? Não temos mais em mãos os escritos originais. Não faz sentido? Não mais existe os originais, as pedras, no caso, os 10 mandamentos, não é mesmo? Foi escrito em pedras, não tem mais os pergaminhos, não tem mais os papiros, certo? Mas, amados, tem assim o povo acreditando que Deus utilizou este ser humano, né, cerca de 40 homens, para escrever este livro sagrado, para assim trazer a sua revelação à humanidade. Há alguns erros evidentes na Bíblia, vamos assim, no decorrer desta lição, compreender um pouco a respeito disso, ok? O nosso primeiro tópico fala a respeito argumentos a favor da inerrância da Bíblia. A Bíblia, amados, é uma comunicação verbal de Deus ao homem. Nós vemos lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, a semelhança. Por que Deus criaria um ser humano segundo a sua imagem e semelhança? Para se comunicar com ele, para que tivesse entendimento, compreensão nesta comunicação. Até porque a comunicação só existe a comunicação quando se fala, quando compreende, quando há compreensão na mensagem transmitida. Senão não houve comunicação, não é mesmo? Mas veja bem, amados, então, a Bíblia é uma comunicação verbal de Deus ao homem, amém? Em Gênesis 3, nós vemos que Deus ia ali ao jardim para se comunicar com o homem. E, amados, Deus, ele não mente, certo? Iria contra a sua natureza, iria contra a sua essência, porque na sua essência ele é a verdade. Um teólogo na Idade Média chamado Anselmo, ele fala a respeito disso, de que
a perfeição de Deus, que ele auto se formou, auto se criou, e ele contém a perfeição, certo? Por isso ele existe a partir da perfeição. A sua existência está no conceito de perfeição. Queridos, então a natureza, a essência de Deus não permite que ele minta. O texto inspirativo, que inspira a nossa lição de hoje, escrita pelo pastor Roberto Monteiro, ela nos diz o seguinte, lá em Números capítulo 23, 19. Números 23, 19. Deixa eu pegar aqui rapidamente, ok? Números 23, 19. O texto lá de Deuteronômio, capítulo 13, 1 a 5, depois você leia, faz essa leitura aí, e também de Mateus 5, 17 a 19, são os nossos textos inspirativos desta lição. Porém, eu faço questão de ler Números 23, 19, que nos diz da seguinte forma. Números 23, 19. Veja bem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá? Então, amados, Deus em sua essência, ele não mente, certo? Porque na sua essência, ele é a verdade. Número 23, 19. Confira ainda Salmos de número 119, 140, ok? As Escrituras é o padrão da verdade. É o livro de regra de fé e prática ao ser humano. 2 Timóteo 3,15 vem falando para nós a respeito, amados, que essa escritura, o propósito dessa escritura, ok? Não é necessário, então, amados, meio externo para interpretação bíblica. Não é necessário, não é interpretada ao bel prazer de ninguém, ok? Confira ainda Hebreus capítulo 10, versículo 23. Não é para ser interpretada ao bel prazer. Eu gostaria de citar Tomás de Aquino, que ele diz assim, Tomás de Aquino foi um filósofo, também um teólogo na Idade Média, na Itália, e assim, alguém muito, na época, respeitado ali, amado, um dos homens mais ilustres da Itália na Idade Média. E então ele diz assim, olha, nem todos possuem a mesma noção a respeito de Deus. Nem todos possuem a mesma noção a respeito de Deus. Veja bem, meu amado, minha amada irmã, as Escrituras é o padrão da verdade. É o livro que nós seguimos como regra de fé e prática para as nossas vidas, para guiar assim as nossas vidas, ok? Veja só, o nosso segundo tópico vem falando, esse primeiro tópico, argumentos a favor da inerrância da Bíblia. Quem fala para nós é, assim, o teólogo Frasson, que fala para nós a respeito disso, porque as Escrituras é como a palavra de Deus, ela é uma comunicação verbal de Deus ao homem. As Escrituras, como a palavra de Deus, ela não pode errar. Citamos aqui Números capítulos 23, 19, ainda, amados, as Escrituras, como palavra de Deus, ela é o padrão definitivo, assim, da verdade, ok? Que segurança saber, amados, e crer que há motivos fortes para a doutrina e inerrância da Bíblia Sagrada. Nós temos segurança em saber que nós servimos um Deus verdadeiro, que a palavra de Deus ela foi totalmente inspirada. Mais à frente nós vamos ver o que
Martinho Lutero fala a respeito disso. Temos segurança sim nesta palavra, porque ela não contém erro algum. O segundo tópico, inerrância, o nosso segundo tópico, fala para nós a respeito o testemunho relevante de homens ao longo da história. Eu pulei aqui, na verdade, é interpretações teológicas sobre a inerrância. O que eu disse é o terceiro tópico. Mania de antecipar, o cérebro antecipa e aí a gente acaba verbalizando isso. Ok. Então, interpretações teológicas sobre a inerrância. Fala para nós, Zacarias ainda, e ele cita ainda, amados, Millard Erickson, a respeito, na interpretação, ainda na apresentação, como você, assim, entender melhor, essas interpretações sendo assim definitivas. Veja só, ele fala sobre a inerrância absoluta. Inclui aqui, amados, quando ele fala da inerrância absoluta da palavra de Deus, veja só, inclui análises bastante detalhadas com respeito assim, a assuntos históricos e também assuntos científicos dentro da palavra de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 2, vou fazer essa leitura rapidamente aqui. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 2. Ok. 4, 2. Ok, veja só. Para mim falar a respeito dessa inerrância absoluta que o teólogo Zacarias ele menciona. 2. Fez também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados, de uma borda até outra borda, e de 5 de altura, e um fio de tinta covados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia figuras de colossíntidas, 10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras, fundidos quanto se fundiu ao mar. Veja só, aqui em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 2. Observa que dá-se detalhes a respeito dos elementos que estavam sendo produzidos para ser colocado no templo. Olha só, amados, por que esses detalhes? Porque o tamanho, a circunferência, todo esse detalhe, ok? A palavra, ela contém inerrância. Eu me refiro à palavra com P maiúsculo, a palavra de Deus. Ela possui inerrância absoluta. O Altíssimo, o Eterno, ele foi detalhista em revelar aos escritores queridos ali, e observa que faz assim, é tanto detalhe que ele coloca, análise bastante detalhada mesmo, com respeito a assuntos históricos, a respeito de assuntos científicos, a respeito de assuntos, queridos, assuntos temporal, assuntos da época ali, queridos. Então, ela é de uma inerrância absoluta, ok? O Senhor se preocupou, o Todo-Poderoso, o Eterno, se preocupou em detalhar para aqueles homens que estava sendo assim, aqueles que estavam escrevendo o que estava o Espírito revelando a eles. É também de uma inerrância plena, é completamente verdadeiro o conteúdo da palavra de Deus, apesar de seu objetivo principal não ser assim
não ser informações históricas, não ser conteúdo científico, não, apesar disso, mas também é contido na palavra de Deus. São verdades que a gente chama assim, plena, inerrância plena. Ele se preocupou em trazer detalhe, mesmo que o objetivo principal não fosse esse. Qual seria então a intenção deste Todo-Poderoso em revelar detalhadamente ao ser humano este conteúdo? Seria somente um contexto, trazer uma fonte histórica, somente trazer detalhes do que havia acontecido para ser contado de geração após geração? Não é não é esta a intenção, mas a inerrância plena dentro do conteúdo da palavra de Deus. É completamente verdade tudo o que está contido na palavra de Deus. Inerrância limitada. A Bíblia é tanto inerrante quanto infalível. Os escritores estavam, assim, naquela época, limitados, pode-se dizer, quanto às informações de seu tempo. Eles eram limitados às informações de seu tempo. Acredito eu, Joselene, certo? Que Deus ele tinha como objetivo principal revelar uma história ou uma ciência. Ele não tinha como objetivo principal isso, a história ou a ciência. Mas, amados, as limitações que alguns acreditam isso como erros, eu prefiro chamar de limitações, por conta do período em que estavam inseridos, e ali era o que eles tinham em mãos. A gente observa quando o profeta Abacuque, mesmo no livro de Abacuque, o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, 17 a 19, ele dá uma descrição ali daquilo que estava vivendo no momento, e em um certo momento ele diz assim: olha, mesmo assim eu creio, eu continuo feliz. Na Bíblia Viva é descrito desta forma: eu continuo feliz naquilo que o Senhor, no Deus em quem eu tenho acreditado, no Deus em quem eu tenho crido. Ele estava feliz, mesmo diante de toda a situação que estava. Ele descreve que não havia ovelhas no currais, não havia, assim, a plantação não produziu os frutos. Ele começa a fazer uma descrição e ele finaliza dizendo: todavia, a linguagem corrigida diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. É o que ele diz. Interessantíssimo isso. Ou seja, mesmo que está tudo bagunçado, eu continuo crendo no Senhor, ok? Então, amados, eu acredito assim, nas limitações, eu não acredito que a Bíblia contém erro, eu acredito na limitação no contexto em que cada escritor estava inserido, pois a Bíblia é verdade, é verdadeira e é inerrante. Eu acredito desta forma. O nosso terceiro tópico, queridos, nós vamos, assim, ver a respeito de Agostinho, de Tomás Aquino e também a respeito de Lutero, ok? O que esses homens falam a respeito desta inerrância da palavra de Deus. Então, ao longo do desenvolvimento da história cristã e também a história teológica, homens de Deus, amados, deram seu testemunho sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. Vamos começar por Agostinho, Santo Agostinho, como conhecido, não é mesmo, popularmente. Então, o teólogo Agostinho, ele diz para nós, amados, para ele a Bíblia ela é sólida. E é interessante que ele lutou por, assim, defendeu
a heresia dentro da igreja. Ele, na verdade, rebateu, certo? Ele rebateu a heresia dentro da igreja. Ele defendia que a Bíblia era sólida, que a Bíblia era doce, que a Bíblia era constante. Ele defendia que a Bíblia era indefectível. Quase não consegui falar a palavra. Santo Agostinho dizia, olha, a Bíblia é indefectível, não contém defeito, certo? E ele ainda afirmava, a Bíblia é onipotente, é a palavra de Deus. Ele assim denominava como o verbo de Deus, a Bíblia Sagrada, o verbo de Deus. E ele luta contra a heresia, defende a Bíblia Sagrada sendo a verdade. Ele defende ainda a Bíblia sendo a verdade de Deus revelada ao homem. Ele defende a Bíblia como sendo a verdade inspirada por Deus. Amados, Santo Agostinho, ele luta em um período, eu me refiro a essa luta teológica, a essa luta, certo? Então, ele debate em relação, ou ainda melhor dizendo, ele rebate aqueles que vinham com o sofisma, que vinha trazendo assim, não é bem assim, o mal não é tão mal, o mal não é tão mal assim. E dentro da bondade de Deus existe também a sua maldade. Então ele vem defendendo a Bíblia Sagrada, defendendo em no período em que acreditavam assim, no período chamado iluminista, não é mesmo? E ele vem defendendo a Bíblia como a verdade, a única verdade. Ele defendia que a Bíblia não estava contida dentro de uma denominação. Não era a Igreja Católica Romana a detentora da verdade. Ele defendia, olha, a Bíblia Sagrada é a verdade. Ele defendia a verdade e a Bíblia Sagrada é a verdade revelada. A Bíblia Sagrada é a verdade inspirada. E dentro desta palavra, a Bíblia, ou ainda o verbo de Deus, como ele dizia, o verbo de Deus é sólido, o verbo de Deus é doce, o verbo de Deus é indefectível, o verbo de Deus é onipotente. Ele defendia desta forma. Tomás de Aquino, ele vê a Bíblia sem erro. Para ele, a Bíblia não tem erro. Para mim também, não tem erro, certo? Salmo 33, 3, ele é algo que ele pegava e usava isso como debate, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Tudo que está dentro da palavra é fiel. Também ele fala a respeito de número 23, 19, que Deus não mente, não é a sua essência, certo? Ele não mente. Lutero, ele fala para nós, ele defendia a inerrância, a Bíblia Sagrada, ela está totalmente livre de qualquer tipo de contradições, incluindo as partes científicas, históricas. Para ele, as Sagradas Escrituras, elas são inspiradas, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Sua origem não é humana, mas é divina, e ela é inerrante quanto ao seu conteúdo, ela é infalível quanto às suas profecias e suficiente quanto ao seu propósito. Nós não precisamos e nem podemos acrescentar assim nossas experiências, nem as tradições da igreja à palavra de Deus. Pensamento de Martinho Lutero. Veja só, amados, precisamos concordar com Martinho Lutero. Mas então vamos acrescentar aqui, ok? Todo mundo está fazendo dessa forma, vamos acrescentar na igreja cristã. Mas nós não somos todo mundo, nós somos um povo separado por Deus, que tem, assim, queridos, que Ele nos elegeu, Ele nos separou, Ele nos comprou com o seu magnífico sangue.
certo? E nem por isso nós precisamos e nem podemos acrescentar nossas experiências ou mesmo as tradições da igreja à palavra de Deus. Concordo plenamente com Martinho Lutero em relação a isso. A origem não é humana, certo? A origem deste livro não é humano, mas é de inspiração divina. É totalmente inspirada pelo Eterno. Você crê nisso? Você acredita piamente nisso? Eu creio. Eu acredito piamente nisso. Amém? O nosso quarto tópico, a inerrância, Jesus e os mandamentos. Veja bem, quando nós pensamos que as escrituras explicam a própria escritura, as escrituras explicam a própria escritura, não precisa você acrescentar, não precisa, isso é pecado, certo? Veja só, Mateus 15:17 diz para nós assim: Jesus mesmo afirmou sobre a lei e os mandamentos. Não pensam que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, ok? Jesus e os mandamentos. A Bíblia, amados, ela se encaixa, ok? Ela auto se interpreta. Não precisa de interpretação humana para trazer esclarecimentos, mas ela vem se completando, ela vem se explicando. E Jesus, em Mateus 5,17, ele explica ali, amado, no Monte das Oliveiras, ele explica justamente a respeito disso. Olha, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Então, amados, podemos aqui, amados, ficar tranquilo quanto à inerrância da Bíblia Sagrada, porque o próprio Jesus, quando desceu em formato humano a esta terra, ele veio para cumprir, não veio para revogar. Ou seja, a Bíblia ela se encaixa, a Bíblia ela se interpreta, a Bíblia ela vai, assim, tudo que está, ela vai se completando dia após dia. Amém? Vivemos dias de cumprimento da palavra de Deus, sem dúvida. Então, não tenha dúvida, não tenha incerteza, mas tenha segurança em relação a isso. Quero citar Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23, que diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então fiquemos firmes na esperança, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Lá em Deuteronômio, que é um dos textos inspirativos, você pode observar, eu não vou fazer a leitura que ela é um pouco longa, Deuteronômio 13, 1 a 5. Você pode observar que o Senhor dá inspiração ali, querido, dizendo o seguinte: olha, se alguém tiver um sonho, se alguém se manifestar como um profeta e dizer, vamos seguir outros deuses, agora vamos deixar de lado e vamos seguir outros deuses. Aí diz assim, olha, não seguis. E depois, o que aconteceria com aquele que provocou essa rebelião? Porque é conhecido como o pecado de rebelião, correto? Aquele que abandona o seu Deus e começa a professar outra fé. Aí diz o texto lá de Deuteronômio, Deuteronômio 13, 1 a 5. Esta pessoa seria eliminada, ok?
É isso que aconteceria. E não pode, e aí o texto é bem claro, não abandoneis, servirás somente o Senhor, o seu Deus, certo? O texto de Mateus, capítulo 17 a 19, que é também o nosso terceiro texto inspirativo, eu li apenas o 17, o versículo 17, mas ele vem falando para nós a respeito que o Senhor ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. O que o Senhor está dizendo para nós em relação a isso? Olha, filho, não há erro. Eu vim para cumprir a lei. Não contém erro. Não pense você, agora tudo mudou. Não, eu vim para cumprir, eu vim para esclarecer aquilo, se eu não me engano, é Santo Agostinho que fala a respeito disso também, aquilo que estava em oculto agora está sendo revelado, certo? E Santo Agostinho tem uma escrita a respeito disso. Veja só, queridos, não contém erros, pode ficar tranquilo em relação a isso. Para concluir, amados, Deuteronômio 1 a 5, nele Deus está falando sobre os cuidados em relação aos falsos profetas, a esses que vêm dizendo, olha, é dessa forma, vem trazendo sonho, trazendo mentira, levam o povo a consultar, a seguir outros deuses. Vamos agora, trazendo na nossa atualidade, não é mesmo? Vamos consultar os búzios, vamos consultar, por que não? Vamos consultar os astros, vamos consultar, amados, isso é mentira. Deus diz, elimine este mal do meio de vocês. Amém? Devemos eliminar. Mas é alguém que eu amo tanto, é alguém que faz parte do meu ciclo de amizade, do meu círculo de amizade, é alguém que faz parte da minha vida. Como que eu vou? Não pode compactuar. Amém? Não pode. De fato, isso nada tem a ver com a inerrância das Escrituras, mas sim com a forma errada de interpretá-la. A questão é que muitos interpretam a Bíblia a seu bel prazer, e não é desta forma. Estejamos atentos, rogamos ao Espírito Santo sabedoria divina todas as vezes que pararmos para estudar a palavra de Deus e vivermos, amados, viver a santa palavra de Deus de maneira correta, de maneira equilibrada. Que assim seja. Amém? Que assim o façamos no nome de Jesus. Então, esta foi a nossa lição, inerrância da Bíblia, considerações esclarecedoras. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos estar finalizando com uma oração, pedindo ao Eterno que abra as nossas faculdades mentais, para que nós possamos a cada dia compreender o quão amável é a sua palavra. E eu finalizo, amados, com a fala de Santo Agostinho, que a Bíblia ela é sólida, doce, constante, indefectível e onipotente. Senhor, neste momento nós oramos, nós assim abençoamos cada um que esteve conosco assistindo este conteúdo até o final. Eu sei, ó Deus, que nós vivemos tempos difíceis, onde as pessoas têm buscado interpretação ao seu bel prazer, a satisfação das suas emoções, a satisfação do seu ego, e muitas vezes, ó Deus, tem perdido a essência, perdido, ó Pai Celestial, ou mesmo tem se perdido em meio a tanta palavra profética, assim, de falsos profetas. Mas no nome de Jesus,
Que o Senhor possa abrir as faculdades mentais de cada irmão, de cada irmã, que nós a cada dia nos agarremos na tua palavra, porque ela sim é infalível, ela é sólida. Conforme diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, 23, que nós possamos nos agarrar a essa esperança, porque aquele que prometeu é fiel, e nós nos agarramos, ó Pai, em Ti, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus. Lembrando, amados, que todos os domingos nós temos a transmissão ao vivo do nosso culto. Pela manhã, é transmitido pelo Facebook da nossa igreja, IBI Cáceres. É transmitido às 9 horas da manhã. E à noite, a partir das 18 e das 19 horas, é transmitido também na nossa igreja mãe, aqui na IBI Maracanãzinho Cáceres. Também é o mesmo Facebook, IBI Cáceres. Acesse lá, 9 da manhã e às 19 horas ao vivo, certo? E às quartas-feiras a nossa transmissão é online, uma palavra de fé, de edificação, uma palavra revelada da parte de Deus para cada coração. Também transmitida pelo Facebook online. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo.